Eu queria falar a vocês hoje à noite sobre a questão de nos relacionar com pessoas. Eu acho que não é necessário dizer que nós vivemos numa sociedade onde os relacionamentos são muito importantes. Porém, qual é a perspectiva de Deus em referência a nós? O que Deus espera de nós quando nos relacionamos com pessoas. É muito claro e evidente que o céu e o inferno são lugares reais. Posso ouvir um amém? Se eu perguntar quem quer ir para o inferno aqui, levante a mão. Ninguém. Quem quer ir para o céu? Oh, glória a Deus. Eu também. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo desceu na terra, Deus estabeleceu um tempo que Ele chama de hoje. Então, hoje é um tempo estabelecido por Deus desde a vinda do Espírito Santo à terra, do dia de Pentecostes, até a nossa subida com Ele para encontrá-lo nos céus. A Bíblia diz, nesse dia, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, faça o quê? Não endureça o seu coração, dê ouvidos ao que o Espírito está dizendo e faça aquilo que é importante para a sua vida. Por isso que nós pregamos a palavra. A Bíblia diz que na convivência dos santos nós nos exortamos mutuamente e por causa disso nós não somos endurecidos pelo pecado. Olha que coisa linda. Então, quando nós olhamos para esse fato, nós entendemos quão importante é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a convivência entre os irmãos, a comunhão entre os irmãos. Na realidade, quando nós lemos a palavra de Deus, nós sabemos que ao final de todas as coisas, haverão duas ressurreições. Na primeira é a ressurreição dos santos, onde nós vamos encontrar com o Senhor nos ares e vamos subir com Ele para estarmos juntos na grande ceia do Senhor. A segunda ressurreição são todos os mortos que morreram neste mundo sem dar ouvidos à palavra de Deus. Então, essa segunda ressurreição, as pessoas serão tiradas dos túmulos, os mares vão devolver os seus mortos, muita gente talvez do Titanic vai sair dali. Mas nesta ressurreição não haverá mais qualquer possibilidade de transformação ou de destino. Todos estes, juntamente com Satanás, juntamente com os seus anjos, juntamente com o anticristo, juntamente com a besta, todos eles serão lançados no fogo do inferno. Hoje nós vivemos numa sociedade onde se diz que nós temos que incluir tudo. Nós estamos vivendo uma sociedade que diz que nós temos que viver ao máximo. Nós estamos numa sociedade onde tudo é possível, tudo é permitido, tudo é relativo. Então nós temos que agora nos posicionar e como nós vamos nos relacionar. De vez em quando eu ouço alguém dizer assim, você sabe fulano? Sim. Pois é, fulano está agora vivendo uma vida dos bares da cidade. Outros estão fazendo assim. Nós temos hoje verdadeiras comunidades são vários tipos de comunidade que você pode encontrar, tanto na internet quanto fora dela. Associações. Nós temos visto muitas coisas.
E nós temos que entender qual é a mente de Deus quando diz respeito àquilo que nós devemos ser e como nós devemos nos comportar. Um homem crente no Texas, ele vai para o seu irmão que era pastor e diz assim: vocês me dêem uma cobertura porque eu estou indo evangelizar nos bares da cidade. Ele disse: rapaz, eu acho que você não deve evangelizar no bar da cidade. Ele disse: não, Jesus disse que a gente tem que ir e eu vou. E ele foi. Ali ele começou a se relacionar com pessoas. Daqui a pouco não era mais os bares, mas era aquele bar. Era aquelas pessoas. E não durou muito. Aquele homem agora se tornara um alcoólatra e estava totalmente perdido. Como pode? Por quê? Muitas vezes eu ouço crentes dizendo assim: eu não estou ali bebendo com eles, eu estou ali porque são meus amigos e eu estou apenas assentado ali convivendo um momento de amizade. Qual é a perspectiva de Deus sobre isso? Pode ser numa faculdade. Como que você vai na faculdade? Como que você estuda? As porcentagens nos Estados Unidos, eu não sei se fizeram isso aqui no Brasil, mas as estatísticas dos Estados Unidos dizem que 92% dos alunos cristãos que saem da igreja para as faculdades não retornam mais para a igreja depois das faculdades. Se perdem nas ideologias. Se perdem nas ideologias. Então, nós estamos vendo que nós estamos vivendo uma sociedade muito complexa, muito complicada. E é preciso que nós entendamos uma coisa. Deus tem falado ao nosso coração que nós devemos nos preparar para a volta de Jesus. Um silêncio no céu. Jesus está voltando. Okay? Nós temos que nos preparar. Nós temos falado para vocês que a igreja, ela não vai subir quebrada. Jesus não virá numa ambulância. Ele virá sobre uma nuvem. E ele não vai receber uma noiva toda quebrada. Ele vai receber uma noiva linda, ataviada, para o seu noivo. Então, o Espírito Santo está trabalhando na igreja. Amém. Então, nós temos visto que tudo isso faz parte de uma grande, vamos dizer assim, de uma grande estratégia de Deus, de nos levar para Ele, lindos, maravilhosos, uma igreja prontinha para encontrar com o seu noivo no céu. Porém, nós temos visto que as pessoas estão se relacionando com o mundo. E esse relacionamento com o mundo pode ser fatal. E aí você vai me perguntar como? É por isso que nós estamos trazendo a palavra de Deus para o seu coração. Para quê? Para que nós nos posicionemos. Nós temos falado para vocês que Deus vai fazer alguma coisa maravilhosa. E quando o Espírito de Deus estiver intensificando esta obra, pode ter certeza, essa obra vai passar por você. Porque nós estamos dizendo que isso vai acontecer pela fé mútua. Eu não vejo a hora de nós entrarmos aqui já com alguma coisa tão grandiosa e tão poderosa, movendo-se dentro de nós. E nós vamos ser canais de vida para pessoas, para profecias, para curas, para milagres e prodígios. Você é um instrumento de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o Senhor. Veja, o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com o que as pessoas dizem. Eu não estou trazendo discurso de ódio. Eu não estou trazendo discurso de
de discriminação. Eu estou apenas dizendo para vocês hoje o que Deus tem e como Ele pensa a respeito dos nossos relacionamentos. Quando nós estamos vendo a catástrofe que está acontecendo, as igrejas do Brasil estão mandando mantimentos como nunca para o Rio Grande do Sul, para podermos estar ali solidários. Não importa cor, não importa sexo, não importa religião, não importa. Nós vamos no nome de Jesus Cristo e nós vamos sendo instrumentos da sua graça e do seu poder e de ajuda para a população dali. E é muito importante, mas eu quero dizer para vocês que Deus sim diz que nos últimos tempos haverá separação do joio e do trigo. Meus queridos irmãos em Cristo, é muito importante que nós ouçamos isso, porque tem pessoas que insistem em dizer que Deus não tem e não vai lançar ninguém no inferno. Isso não é uma verdade. Não é uma verdade. A palavra do Senhor diz que o Senhor está salvando pessoas e dando oportunidades para que pessoas venham para Ele, sejam salvas e ganhem a eternidade com Ele. Porém, se as pessoas não derem ouvidos ao que o Espírito está dizendo nesse tempo, haverá um momento onde a oportunidade vai cessar e todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus e amaram mais o mundo, esses não subirão com o Senhor para a glória. Se você está com medo, não tenha medo, arrependa-se. Nós não estamos aqui para amedrontar ninguém, muito pelo contrário. Enquanto esse dia está aqui, é dia de salvação, é dia de arrependimento. E esse é o nosso Deus maravilhoso. É por isso que nós pregamos. Porque se não houvesse da parte de Deus amor e as suas mãos não estivessem estendidas para as pessoas, não adiantaria nós pregarmos, voltem para Deus, porque Ele não iria rejeitá-los. Mas eu quero mostrar algumas coisas para vocês hoje à noite, na esperança de que nessa jornada que nós estamos indo, para sermos moldados, sermos edificados, sermos solidificados na palavra e alcançarmos a estatura de nosso Senhor Jesus Cristo, aconteça que alguns de nós venha a falhar e não alcançar a marca. Eu queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios capítulo 6, versículos de 1 em diante. Eu quero ler esse texto, depois nós vamos nesse texto ver algumas coisas importantes para a nossa vida. Quem achou, diga amém. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, amém, igreja? E nós, veja bem, na qualidade de cooperadores com Ele. Com Ele quem? O Espírito Santo, nosso Deus. Amém? Porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Está aqui. É para todos. Amém? Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido,
na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados. Escutem, queridos, mas vocês estão limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente. Como ele próprio disse, eu habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. Grave essa sentença. Não toqueis em coisas impuras. Eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Qual é a visão celestial quando nós nos relacionamos com as pessoas neste mundo? Será que Deus vê da forma como nós estamos vendo? Será que Deus aprova os lugares que nós frequentamos? Será que Deus aprova aquilo que hoje nas sociedades, na internet, nós aprovamos e desaprovamos? Enfim, como Deus vê suas escolhas com relação aos seus relacionamentos? Para nós, os relacionamentos seguem apenas um curso, vamos dizer, cultural. Ou seja, nós olhamos tudo com uma normalidade muito grande. E somos arrastados muitas vezes a seguir os padrões desta sociedade. É o que está acontecendo hoje. Então, se você olhar de um modo, vamos dizer, geral, você vai ver que a internet, ela produziu uma similaridade de culturas. Culturas que eram diferentes, agora, olhando e vendo as demais, começaram a imitar uns aos outros, ser como uns aos outros. E isso tem sido uma coisa que tem sido muito forte e tem crescido muito nesses últimos anos que nós vivemos. Então veja, mas
Quando você olha para a sociedade, será que nós somos capazes de enxergar quem está por trás dela? Será que nós temos uma noção de que a Bíblia diz que o príncipe deste mundo é que está no controle deste mundo? Será que nós estamos vendo isso? Será que nós estamos vendo que as coisas engenhosamente colocadas neste mundo têm propósitos malignos para nos capturar, como que se nós fôssemos uma coisa a ser fisgada? É preciso que nós abramos os nossos olhos e ver. Porque se você vê como o mundo vê, você vai viver como o mundo vive. Eu não posso desaparecer. Eu tenho que andar neste corpo, na minha carne, eu tenho que andar em Campinas. Eu tenho que passar por certos lugares, eu tenho que passar por certas pessoas. Eu passar por lugares é uma coisa, eu me entreter nos lugares é outra coisa. Nós precisamos entender isso. E veja, nós temos que ver que por trás de muitas coisas que estão ali, existe a mão do maligno. Eu queria começar pelo versículo 20 do capítulo 5. Veja bem, eu quero que vocês vejam tenham esta visão forte dentro de vocês. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Essa palavra Cristo é a palavra que se refere à unção de Deus que está em você, o Espírito Santo. Então nós somos embaixadores, ou seja, nós somos nesta terra seus representantes. Escute, o céu encontrou no meu corpo a embaixada dele neste mundo, do qual eu sou o embaixador. Meu corpo é a embaixada dele, é o templo dele, e eu sou embaixador dele. Agora, veja, é importante termos esta visão. E diz assim, como que se Deus exortasse por nosso intermédio. Como é que Deus vai alcançar aquelas pessoas ali? Por nós. Como é que Deus vai chamar os pecadores ao arrependimento? Por sua pregação. Como é que Deus vai reconciliar este mundo com Ele? Através da sua vida. Por isso que nós temos que entender. Eu estou dentro de uma sociedade, mas eu não vivo como essa sociedade. Eu estou dentro de contextos mundanos, mas eu represento outro contexto. Eu estou vivendo em ruas cujas promiscuidades estão em cena, mas eu não sou promíscuo e não passo por isso. Eu não vou participar disso, mas eu posso ser um embaixador de Deus para que isto saia da vida de muitos. Então, só há uma maneira de Deus tirá-los dali, é com você, é por você e através de você. Você é aquele que carrega a glória de Deus, você é aquele que carrega. Por isso a Bíblia diz, nós cooperando com Ele. Nós temos que entender isso, porque se nós não fizermos isso, nós vamos começando a tomar a forma do mundo. Nós vamos começar a ser como o mundo. E aí vamos cair num grande problema. Será vetado para você o conhecer as coisas mais profundas de Deus e qual é a perfeita vontade de Deus para a tua vida. Eu vejo pessoas que dizem assim, eu pergunto, você iria para um lugar muito distante, muito pobre, muito difícil? Só se Deus me falasse mesmo. Se Deus falasse e eu soubesse, porque Deus falou, eu iria. Mas eu quero perguntar uma coisa para vocês. Como saber a vontade de Deus? Então veja, não é o momento de eu falar como saber a vontade de Deus, mas é o momento de eu dizer para vocês que quando nós nos relacionamos com o mundo e nós estamos tomando a forma do mundo, você não vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. E você vai andar segundo os desejos da sua carne. E quando você anda com os desejos da sua carne, você passa a ser uma pessoa religiosa,
mas uma pessoa sem experiência com Deus. Por isso o verso 5 diz assim: como que se Deus exortasse por nosso intermédio. Diga, por meu intermédio. Ou seja, Ele vai fazer isso por mim. E essa palavra exortasse é a palavra parakaleo, que significa chamar para o meu lado. Agora veja, olha o que o texto está dizendo. Como que se Deus estivesse falando àquela pessoa: venha para o meu lado. E como é que essa pessoa vai ouvir isso? E como é que ela vai responder a isso? Pela sua palavra, pelo seu gesto, pelo seu amor. Porque somos embaixadores dele aqui na terra. Então fica evidente que mesmo que nós estejamos convivendo com tudo isso, nós não fazemos parte de nada disto. Dirigir-se a, falar, recorrer a. Então veja, ponha essa mente, tenha essa visão dentro de você. Não importa, pense na sua cidade, pense nos lugares que você pode ver aqui, pense nos grupos de pessoas que você ama. Pense, escute, Deus não vai chegar até ele se não for pelo intermédio de você. Deus não vai dizer: venha para o meu lado, senão com os seus lábios. Deus não vai estender a mão da coinonia se não for através da sua mão. Então veja, Ele está nos chamando das trevas para onde? Alô? Das trevas para a luz. E como que eu posso agora querer conviver com trevas? Então, nós temos que entender nossa posição nessa sociedade. Você é o embaixador de Jesus, amém? Você é o canal pelo qual Deus vai chamar as nações. Deus vai cumprir suas promessas. Deus vai levar pessoas a serem salvas através de você. E ele diz mais: como que se Deus por nosso intermédio exortasse, e em nome de Cristo, pois rogamos que vocês se reconciliem com Deus. Ou seja, cuidado aonde vocês vão, cuidado com quem vocês estão, cuidado com suas amizades, cuidado do que vocês aprovam e cuidado com aquilo que você convive. Cuidado. Por quê? Porque ele está dizendo: voltem, se reconciliem com Deus. Mas eu não estou longe de Deus. Quando a palavra diz reconciliar, ela está dizendo assim: seja companheiro dele, a fim de vocês trocarem um com o outro aquilo que vocês possuem, porque esse é o sentido da palavra utilizada aqui. Reconciliar significa aqueles que estão em divergência, voltar a ter o favor de ser reconciliado com alguém. Então Deus está dizendo: reconciliem-se, voltem para o Espírito Santo, estejam em união com Ele, estejam em íntima comunhão com Ele, porque vocês não são propriedades deste mundo. Reconciliem-se com o Senhor. Aqui tudo bem? Ok. Algumas verdades que nós vamos agora encontrar no capítulo 6, e eu quero compartilhar com vocês nesta noite. E qual é a finalidade de nós compartilharmos isso? Primeiro, nós vamos, com esta visão, nos reforçar na comunhão entre os santos. E esta mensagem deveria entrar no nosso coração, a fim de ela quebrar todos os laços que foram criados nas nossas amizades que não agradam a Deus. Há uma atmosfera, queridos. E a atmosfera satânica reside em alguns lugares. E se você frequentar, você está em grande risco. Eu disse frequentar. Mas aí, pastor, é o seguinte: o senhor me perdoe, mas eu entro num supermercado, ali tem gente de todo tipo, e eu estou ali dentro. Eu sei, eu estou comprando meu pão, eu não estou paquerando o pão. Estou comprando pão.
Eu estou fazendo minhas compras. Pode ter um assassino do meu lado, pode ter outra pessoa ali, não, eu não estou. Escute, você não vai poder sair da carne e sair deste mundo, porque se Deus quisesse isso, Ele já teria levado-nos. Mas Ele quer que nós vivamos nesta terra isentos das coisas que estão ali. Por isso Ele nos deixou aqui, para sermos testemunhas da verdade, amém? E se nós tivermos essa consciência, onde nós estivermos, nós estaremos preparados para enfrentar qualquer situação que vier. Amém? Ok, então vamos lá. Algumas verdades. Versículo 1. E nós, na qualidade de cooperadores. Essa palavra é muito importante. A palavra cooperadores é a palavra sunergeo. E eu quero trazer o sentido dessa palavra. Vocês notem que nós estamos trabalhando muito conceitos. Quem já notou isso aqui? Deixa eu tirar um negócio aí. Porque às vezes a pessoa diz, agora o pastor entrou na vibe do grego. Agora o pastor é só grego. Não, não é que eu sou só grego e estou na vibe de nada. Se eu tiver em alguma vibe, eu estou na vibe de Cristo. É porque muitas palavras estão sendo destruídas. Note que o nosso próprio português está sofrendo mudanças de palavras por causa das ideologias. Hoje já se tem leis tramitando dizendo que um professor não pode mais corrigir uma criança com erros de português, porque é direito dela falar errado. Você vai usar o que você quiser. Eu não posso mais usar o nem a. Eu tenho que usar e. E o que é que vai dar nisso? Então veja, a palavra sunergeo significa trabalhar junto. Trabalhar junto. Ou seja, ajudar no trabalho. Ser parceiro no labor. Juntar as forças e com isso ajudar. Aleluia. Agora veja, se eu tenho parceria com o Espírito, eu tenho parceria com vocês. Se eu tenho comunhão com o Espírito, eu tenho comunhão com vocês. O fato é que nós temos que entender qual é a mente de Deus em relação ao Espírito Santo. Aquele que está em você, ele não está aí só para ocupar um espaço, ele está aí para ter um relacionamento com você. Escute, você e o Espírito Santo estão em companheirismo. O Espírito Santo, ele faz as suas coisas e você precisa cooperar com ele. O Espírito Santo deseja tocar alguém, você coopera com as suas mãos, você coopera com os seus pés, você o leva até ali e juntos fará uma obra para a glória de Deus. Então a ideia aqui de cooperadores é esta, é de trabalhar junto. A palavra sunergeo, ela vem de uma raiz sunergos, que significa companheiro de trabalho, um colaborador. E essa palavra sunergos vem de duas raízes. A primeira é a raiz sun, que significa, é uma preposição que denota união, ou seja, eu estou unido com ele. Agora, uma vez que eu estou unido com ele, vem a outra palavra que significa ergon. A palavra ergon significa negócio, serviço, aquilo com o que alguém está ocupado. Veja, eu unido com ele, ocupados no serviço dele. Essa é a conotação que Paulo está dizendo aqui. Eu estou com ele, eu estou unido com ele, eu estou para a glória dele, eu estou para o serviço dele, eu estou para cooperar com ele, eu estou para fazer o que ele deseja fazer.
Esse é o propósito de Deus na tua vida. Ah, mas eu preciso fazer aquilo ali, como que eu vou fazer isso aqui? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não pensem vocês que você vai ficar nesse, vamos dizer, nesse dilema. Se eu fizer isso, eu vou perder isso aqui. Se eu for atender a obra do Espírito Santo, eu vou perder isso aqui. Não, senhores. A Bíblia diz: buscai primeiramente o meu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez foi naquele momento que você disse assim: Espírito Santo, eu vou obedecer. Ele tirou você de uma má decisão e de uma sociedade que iria arruinar a tua vida. Deus nunca vai fazer alguma coisa para prejudicar vocês. Mas nós temos que entender isso. Agora, isso significa o seguinte: se Ele está em mim e eu estou nele, se nós estamos cooperando um com o outro, e eu agora levo o Espírito Santo para dentro de uma boate, o que você acha que Ele vai fazer? Alguns já diriam: Ele vai sair de mim e vai embora. Não. Vai não. Ele vai ficar muito constrangido. E você vai sentir a dor dele. Ele não vai abandonar você. Você quer entristecê-lo? Nós temos que deixar de ir para as coisas, não é porque a gente tem medo de ir para o inferno, nós temos que deixar de ir para os lugares para não constranger aquele que nunca me constrange. E se nós não tivermos uma visão sobre isso, nossa carne vai prevalecerá em todos os desejos dela. Todos. E nós precisamos entender que nós somos colaboradores. E se o Espírito Santo de Deus diz assim: vamos entrar nessa boate, pode ter certeza, você vai entrar e vai haver alguma coisa maravilhosa naquela boate. Pode ter certeza que quebra Satanás e seus anjos. Mas nós temos que entender isso. Você é um colaborador. Você é colaborador aonde? Quando está aqui dentro do templo? Sim ou não? E quando você estiver lá fora? Você continua sendo colaborador. Quando você está em casa, você continua sendo colaborador. E veja, toda obra que Deus vai fazer no teu casamento, Ele vai fazer por vocês. Toda obra que Deus vai fazer nos seus filhos, vai fazer por você. Toda obra que Deus vai fazer com seus amigos, vai fazer por você. Todas as obras que Deus vai fazer nessa cidade, vai fazer pela essa igreja. E por quê? Porque nós temos vivos dentro de nós. Ele está em mim, eu estou nele. Eu sou colaborador dele e ele coopera comigo. Então está bem claro, somos cooperadores com Ele. Ou seja, nós estamos unidos com Ele para uma missão. Diga, para uma missão. E Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda. Aleluia. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 3. Não dando nós nenhum motivo de escândalo. Deus quer que você viva no meio da sociedade sem causar escândalos. Posso ouvir um amém? Diga assim bem forte: amém. Amém. Então veja bem, como é que eu escandalizo pessoas? De várias maneiras. Essa palavra escândalo é a palavra que expressa isto: ocasião de tropeço. Preste atenção, igreja. Fazer algo que faz outros tropeçarem. Então veja, uma moça cristã, ela sabe que seu corpo não é para prostituição. Posso ouvir um amém das mulheres? Está muito fraco, irmãos, está muita convicção não. Eu disse, a palavra de Deus diz: o corpo de vocês não foram feitos para isso. Cadê o amém? Amém. Ótimo, ótimo. Então veja bem, vocês são possuidoras de corpos diferentes dos homens. Eu, por exemplo, se eu botar uma camisa curta aqui, pode ter certeza que eles vão pedir: por favor, baixa. Mas se uma outra mulher botar, isso vai ser um problema. Veja, nós devemos saber pela palavra de Deus como utilizar nossos corpos.
Isso não é só para as mulheres, é para os homens que andam bombados. Fazer com que outros tropecem. Então, será que, eu pergunto para as mulheres, será que certas vestimentas de vocês não podem fazer homens tropeçar? Eu não estou falando só dos da igreja, eu estou falando de fora. Tem uma expressão no inglês que é assim: quando a mulher está bem vestida, bem produzida, e ela tem a intenção de se produzir. Eles dizem assim, dressed to kill. Ou seja, vestidas para matar. Não escapa um. Agora, como que é que Deus quer que vocês andem no meio da sociedade? Escandalizando? Ou sendo motivos para outros? As mulheres não gostam, que fala muito isso. Eles assim, não importa, pastor, o senhor pode usar o vestido mais, vamos dizer, mais decente possível. E eles têm olhos de raio-x. Mas pelo menos você não permite ele usar os olhos de raio-x. E já está vendo. Você vai numa praia hoje, é muito difícil ver os biquínis. E notem que as pessoas andam, eu tenho vergonha. Eu imagino eu andando ali, meu Deus do céu. Veja, nós estamos tão mornos e tão acostumados com a ideologia deste mundo que nada disso mais entra na nossa mente. Nós não fazemos as relações que somos embaixadores de Deus, que nós possamos talvez estar levando alguém a um escândalo e não alguém à salvação. Isso vai ter um custo lá na frente. Então veja, conduzir pessoas ao erro ou ao pecado. Eu sempre digo, é muito perigoso o crente Dom Pedro. Você sabe quem é o crente Dom Pedro? Não? Querem saber? Eu vou lhes dizer quem é. Diga ao povo que fico. Eu estava vendo num vídeo, isso foi uma postagem de uma pessoa mostrando como que o mundo está. Uma moça vai para o trabalho, entra no ônibus, um moço se assenta com ela e em 5 minutos, no caminho do trajeto para o trabalho, eles já estavam se beijando afetuosamente. Como você vai se comportar no ônibus? Você vai ser um escândalo ou você vai ser um testemunho vivo? Então veja, essa palavra expressa também daqueles que batem contra uma pedra ou outro obstáculo no caminho. Ou seja, você se torna a própria pedra que alguém tropeça e cai. Quando você não entende como Deus quer que você viva sobriamente nesse século que você vive. A Bíblia diz que nós precisamos ser testemunhas vivas, não escândalos. Então, não ser ocasião de tropeço, fazer algo com que os outros tropecem. Ou seja, você ser um canal para que outros sejam conduzidos ao erro. Então a Bíblia está falando de você ser participativo no tropeço de alguém. Ou seja, fazer coisas que arrastam outros ao erro.
Ou seja, conduzir uma pessoa a comportar-se de forma errada diante de Deus. Veja, se o que de Deus pode ver, enxergar, sentir ou qualquer coisa é visto através da expressão dele em nossas vidas, imagine se você expressar o príncipe desse mundo dizendo que é Deus. No versículo 4, Paulo diz, recomendando-nos. Essa palavra recomendando-nos é uma palavra também importante. Ou seja, ele diz assim, estabelecer com, colocar no mesmo lugar, juntar ou unir, permanecer com. Agora preste atenção nesta definição. Colocar alguém com outro, apresentando-o ou introduzindo-o a alguém. Recomendando-nos significa eu, juntamente com vocês, unidos com Cristo, nós vamos agora chamar alguém e representar alguém para que aquela pessoa venha para alguém. Esta é a forma como Deus quer que você e eu andemos no meio dessas terras. Por isso Paulo diz recomendando-nos. Ou seja, eu me uno com vocês. Aleluia. Eu me uno. Sabe, quantas pessoas vocês acham que tem em Campinas que ainda não são salvas em Jesus Cristo? Nós temos 1.200.000 habitantes nessa cidade. E eu posso lhe garantir que uma grande parte dessa sociedade ainda não tem uma comunhão com Deus. Como isso nos afeta? Como essa palavra, recomendando-nos, ou seja, unidos um com o outro, sendo ministros de Deus, nas coisas de Deus, nós vamos ser uma influência para Campinas, São Paulo, o Brasil e o mundo. E aí então ele vai no versículo e diz assim, versículo 4 a 13, e ele diz assim, e eu quero que vocês entendam, preste atenção irmãos, eu vou fazer isso aqui bem rápido por questão de tempo. Ele disse, eu quero que vocês se unam comigo, que vocês entendam que vocês estão com o Espírito Santo, vocês são colaboradores com Ele, e nas coisas que eu passo a anunciar a vocês, vocês comigo e com Ele, nós devemos ser uma força que possa operar maravilhas no meio de uma sociedade. Vocês não podem se comportar como eles se comportam, vocês não podem aceitar as ideologias que eles estão dizendo. Você deve viver piamente, sobriamente, no meio de uma geração perversa. Como? Aí ele diz aqui, ele diz assim, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Diga, você é um ministro de Deus. O que é que significa um ministro de Deus? É um diácono. Ou seja, o que é que o diácono faz? Ele vai ao Senhor, recebe do Senhor e entrega. Então nós somos ministros da parte de Deus. O que de Deus tem, passa por nós, nós entregamos para os outros. Nós vamos nos recomendar, nós estaremos todos unidos. Nós vamos fazer mutirões, nós vamos fazer campanhas, nós vamos para os bairros, nós vamos fazer evangelismo por quarteirões. Nós vamos fazer quando? Tempo e fora de tempo. Nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos ser a sociedade que Deus quer que a gente seja. Então ele diz assim, juntem-se conosco e cooperem com o Espírito Santo nessas coisas. Na paciência, muita paciência. Ah, Jesus, como nós vivemos num tempo de paciência. Nós estamos vivendo num mundo impaciente. Mas na paciência, cooperem com o Espírito Santo. Vamos nos recomendar uns aos outros nesta missão. Ou seja, na paciência, nas aflições. Alô? Nas aflições, nas privações, nas angústias. Agora nós estamos vendo aqui os nossos irmãos em Cristo passando por angústias terríveis ali no Rio Grande do Sul. E ao invés de você ver uma sociedade que está
vamos dizer, solista, nós temos parte dela que está agora estupando, que está entrando nas casas para roubar os outros que deixaram suas casas. Graças a Deus, pastor, mas espera aí, mas tem muita gente ajudando. Eu sei que tem muita gente ajudando, mas eu estou dizendo que essas pessoas estão fazendo isso. Por quê? Porque precisam de Jesus. Jesus disse que nós não devemos associar a elas, mas devemos buscar e levá-las o Evangelho de Cristo, de Jesus. Então nós temos que viver sabendo isto, na privação, nas angústias, nos açoites. Alguém aqui já foi açoitado por amor a Jesus? Alguém levante a mão. Pois nós temos irmãos nossos em outros países que não estão somente sendo açoitados, mas tem alguns que literalmente estão tendo suas cabeças cortadas. Por amor a Jesus. Mas não foram pedras de escândalo. Porque o simples dizer eu nego Jesus, ele já era a própria pedra de escândalo para aquele que estava mandando ele dizer negue Jesus. Porque aquele que estava dizendo para ele negue Jesus vai apresentar-se no tribunal de Deus e ele vai prestar conta quando ele mandou aquele para a morte. Esse para a vida eterna, e você que mandou, vai para o lago de fogo. Veja bem, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, além, amor não fingido, ai bem, que doçura, que lindo que você é. Sabe, amor fingido. Hipócrita. Mas Deus diz que você e eu não podemos fazer isso. Nós temos que nos irmanar, né, no amor não fingido. Por quê? Porque somos cooperadores com Ele e o amor de Deus precisa fluir por nós. Amém? Veja bem, na palavra da verdade, no poder de Deus, armas da justiça, quer ofensivas ou quer defensivas, por honra e por desonra. Me honram, glória a Deus, e se desonram você, glória a Deus. Mas eu não vou honrar a quem eu não preciso honrar, e não vou desonrar a quem não preciso desonrar. Enganadores sendo verdadeiros. Amém? Verdadeiros, desconhecidos. Ninguém me vê. Tem gente que fica tão triste porque cheguei, ninguém me viu. Eu vou embora desta igreja porque eu passei nesta igreja 3 meses, ninguém disse um oi para mim. Desconhecidos, entretanto bem conhecidos. Escute, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, aleluia, entristecidos, mas sempre alegres. Eu não sei como é isso, entristecidos por causa da situação, mas alegres. Assim que nem o pastor Lima. Ele está aí? Ele deve estar em casa assistindo pela televisão. Eu nunca vi aquele homem de mau humor. Nem quero ver. Porque ele é nordestino. Mas você não vê ele de mau humor. Está sempre feliz, sorrindo. Sempre dizendo. Quando eu estou meio triste, o vídeo dele aparece, eu digo, Jesus, obrigado pelo Lima. Sabe por quê? Porque eu sei que eu vou ficar alegre. Porque ele sempre está, ele bota às vezes um chapeuzinho, quem vê os homens da igreja, ele sempre dá postagem para os homens, ele põe um chapeuzinho dele aqui e diz assim, bom dia, povo de Deus. Glória a Jesus. É muito melhor do que um roedor da vida, está nas televisões daí. Bom, se quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Vamos lá. Recomendando-nos uns aos outros, ou seja, tendo compromissos uns com os outros,
mas acima de tudo, compromisso com Ele, porque estamos unidos com Ele, estamos unidos todos numa missão de sermos a diferença, o sal e a luz deste mundo. Deu para entender isso aí? E aqui que precisamos entender melhor uma realidade dos nossos relacionamentos. E eu quero rapidamente passar com vocês sobre isso. Ele diz assim no versículo 14: não vos ponhais em julgo desigual. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Todas as pessoas que desobedecem isso terminam muito ruim. É uma afronta ao Senhor. Deus não proíbe, mas Ele diz para você não fazer. E essa palavra é a palavra heterozugeu, que significa submeter-se a julgo desigual ou diferente. Agora, eu preciso dizer que esta ligação com o Espírito Santo, a Bíblia chama de julgo. Quando você está em julgo com Jesus, o fardo dele é leve e é suave para você. Mas quando você está em julgo com Satanás, é muito pesado. Agora, as pessoas unidas com ele podem se unir com outras. E agora vem um filho da luz querer se unir com um filho das trevas. Isso é julgo desigual. Não faça isso. A Bíblia diz isso. Não submetam-se a isso. Ou seja, estar desigualmente unidos. Ter comunhão com alguém que não é semelhante. Onde o apóstolo proíbe os cristãos de terem relações com pessoas idólatras. O que segue aqui é uma revelação de Deus para nós, de como nós devemos viver e como nós devemos nos comportar nesse mundo, nesse presente século. Então vem agora a palavra do Senhor e diz assim, algumas perguntas importantes. Ele diz assim: porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Veja bem, pessoas com julgos desiguais. Eu estou unido com Cristo e eu agora vou ter um relacionamento de qualquer natureza com essa pessoa que não tem o julgo igual ao meu. Porque às vezes a palavra complica e a gente não entende isso. O que é isso? Eu acho que está ficando claro, não está? Então vamos dizer que um homem que tem o jugo com Jesus Cristo e coopera com o seu Espírito Santo não pode tomar para si uma prostituta, porque dentro dela tem Satanás e você vai entrar em sociedade com alguma coisa que Deus disse que você não vai. E Ele não tem nada com isso. Então veja, ele diz assim, que sociedade. E agora a palavra sociedade significa o quê? Que participação, ou comunhão, ou confraternidade pode haver entre a justiça que Deus está operando em você com a injustiça que aquele está operando no outro? Como é que vocês verem se vai haver alguma coisa em comum nestas coisas? Você constrói e edifica para a glória de Deus, meus irmãos em Cristo. Vocês têm o Espírito Santo. Ah, mas a gente olha para as pessoas e a gente não pode. Eu disse para vocês, escutem, existem filhos da obediência e existem os filhos da desobediência. Existem os filhos que são cheios da justiça divina e existem pessoas que estão cheios da iniquidade de Satanás. Porque nesse país, quando nós deveríamos estar com os nossos corações quebrantados, nossos corações voltados para Deus, foi dado a uma pessoa iníqua 17 milhões de reais em cachê para entreter as pessoas e blasfemar do nome de Jesus Cristo. E 1,5 milhão de pessoas foram ali e foram induzidas às práticas sexuais, sustentadas pelo dinheiro público.
e com completa ignorância de alguma coisa que está acontecendo ali. Como que agora eu vou colocar o meu corpo numa festa daquela? Porque você está unido com o Espírito Santo. E o Espírito Santo não tem participação com aquilo. E todos aqueles 1,5 milhão de pessoas hoje estão debaixo da influência daquilo que está e foi pago para ser feito. Graças a Deus, porque a igreja não faz nada e cobra. Ela faz tudo e não cobra. Então veja, essa palavra significa ser ou tornar-se participante. Então, o que está implícito aqui? Se eu me uno a esta pessoa, eu me torno participante daquilo que está nela. E o Espírito Santo diz: não. Eu não comungo com ele. Eu já venci ele. E se nós não tivermos uma visão clara disso, nós vamos cair na armadilha. Uma certa ocasião eu estava pregando, uma mulher me procurou depois do culto, ela disse: sabe, pastor, eu até lhe respeitava, mas agora em diante eu não respeito mais. O senhor está sendo defensor aí de certas coisas que eu acho que está totalmente errado. Eu aqui disse para vocês, eu não sou apologista, eu não estou defendendo nada, eu sou de Jesus Cristo, eu tenho responsabilidade de dizer o que Deus quer que vocês vivam. Se as pessoas querem viver do jeito que elas querem, elas vão encontrar os seus destinos lá na frente. Mas se nós estivermos nos recomendando em Cristo, nós podemos ser uma voz de alerta para elas. Eu não estou mandando ninguém odiar ninguém. Eu estou apenas dizendo que amar as pessoas para que elas possam vir para a luz é diferente de associar com elas. A pior coisa que você pode fazer para uma pessoa destas é associar-se com ela. Porque quando você se associou com ela, você se tornou a própria pedra de escândalo dela. E pode ter certeza, nem você e nem a pessoa vai encontrar as melhores bênçãos de Deus. Então, se você está fazendo alguma coisa, pense 2 vezes. Porque talvez até hoje você possa estar fazendo alguma coisa em ignorância. Eu não estou falando só para vocês, estou falando para quem estiver na internet. Porque ainda é tempo de arrependimento. Então veja, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? A justiça é Cristo em vocês e a iniquidade é Satanás no coração dessas pessoas. Que sociedade pode haver? Ele diz mais, que comunhão, ou seja, que coinonia pode haver entre luz e trevas. Luz, o Espírito de Deus e a glória dele em você. Trevas, o espírito satânico e a escuridão dele na vida das pessoas. E agora Deus está dizendo, no meio dessa sociedade, veja com quem vocês vão se unir. Luz não se mistura com trevas, e nem trevas se mistura com luz. Eu nunca vi um interruptor que acende e não acende, apaga e não apaga. Se você botar para cima, ele apaga. Se botar para baixo, ele acende. Quando a luz acende, as trevas vão embora. E quando as trevas aparecem, a luz está apagada. Não há como ficar no meio termo. Não há. Por isso você tem que entender. Se você quer realmente chegar à maturidade, se você quer chegar à estatura de Jesus Cristo, você vai ter que se resolver em algumas coisas. Você vai ter que deixar algumas coisas. Você vai ter que deixar algumas amizades que não estão fazendo bem para você. Porque a palavra do Senhor está dizendo, não é eu olhar para o indivíduo e dizer, você é ruim, é eu dizer, eu não posso, luz, viver com essas trevas. Eu não tenho nada contra a pessoa, mas as trevas que habitam nela e a faz servir as trevas, eu não posso me associar com isso.
Que harmonia tem Cristo com o maligno? Ou seja, vocês são carregadores de Cristo. E como você pode colocar Cristo em harmonia com alguém que carrega o próprio espírito de Satanás? E por fim, que ligação tem entre o santuário de Deus e os ídolos? Vocês são santuário do Deus Altíssimo. E ali fora estão os ídolos. Paulo nos exorta a enxergarmos os relacionamentos como eles na realidade são. Ah, mas eu gosto tanto dele. Sabe, seria a mesma coisa que eu ser fascinado por uma serpente. E aí agora eu vou pegar aquela serpente, e eu amo tanto a serpente que eu vou beijar ela na boca. Ela me dá um beijo nos meus lábios e nunca mais eu acordo. Não existe isso. Você tem que estar ciente disso. E aí vem as recomendações a partir do versículo 17. Agora o que eu faço, pastor? O que Deus... Será que eu não estou sendo muito duro? Será que eu não estou, vamos dizer, maltratando alguém? Será que, como que eu ajo? Porque hoje a gente tem que, sabe, a gente tem que ter cuidado no que a gente diz, a gente tem que ter cuidado no que aceita. Eu não posso falar mais isso, não posso falar aquilo, porque senão... Mas a palavra de Deus é viva, é poderosa e ela é clara. Ela diz, no versículo 17, por isso, por esses motivos que está aqui, que eu estou dizendo, trevas, luz, santuário e ídolos. Ei, toda essa sociedade representa dois reinos. E todas as pessoas possuem ou a luz ou as trevas. Ou você possui Cristo ou você possui o maligno. E nós precisamos entender isso para termos uma mente sóbria. E aí ele diz assim, retirai-vos do meio deles. Me dói o coração quando eu vejo pessoas querendo ir para o meio deles. Me dói o coração ver nossos jovens na faculdade saindo depois das aulas, dizendo para os pais que estão indo estudar na casa de alguém, mas estão indo para uma boate. Ignorantes disso aqui. Homens que dizem para suas esposas que estão indo fazer alguma coisa e estão indo para outros lugares. Ignorantes disso aqui. Numa parceria com uma pessoa induziva a isso, que te alimenta com isso. A Bíblia diz, retirem-se do meio deles. E não frequentem o lugar que eles frequentam. Separai-vos. Ou seja, não se relacionem com eles em seus comportamentos. Posso ouvir um amém? Mais uma coisa, não toqueis. Uau, aqui eu preciso parar um pouquinho. Versículo 16, não toqueis. Essa palavra é a palavra haptomai, no grego, que significa isso. Firmar-se em, aderir a, apegar-se. Escute aqui. É a mesma palavra usada para o relacionamento de marido e mulher. Quando um homem haptomai sua esposa, ele a leva para o ato nupcial. E a Bíblia diz que você não deve se associar com pessoas nesta natureza, porque esta palavra explica-se aqui, dizendo o seguinte, é uma prática de relação sexual com uma mulher ou coabitar com pessoas promíscuas. Não toquem nelas. Mas é só um biquinho, é só um selo. Só um selo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Teus lábios fazem parte do teu corpo?
Então, se os seus lábios tocam, você toca tudo. Não toque. E aí nós estamos vendo igreja vazia. Mas pode ter certeza que quando a igreja está vazia, outros lugares estão cheios. Mas graças a Deus, porque nós estamos ouvindo a palavra. Porque quem sabe, nós podemos salvar alguns. Não toqueis, não coabite com outros. Isto é visto por Deus como coisas impuras. Escute, olha o que diz aqui. Não retirai-vos do meio deles, separai-vos deles, diz o Senhor, e não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Isso está implícito o quê? Que se você está fazendo essas coisas, você está ali, você está separado e não está sendo recebido. Não se engane. Não caiam nas coisas que estão sendo ditas aí. Eu posso ter certeza de uma coisa, depois que esse sermão foi passado para vocês, o Senhor não vai cobrar de mim. Porque eu estou avisando. Eu estou pregando para vocês. E eu estou dizendo para vocês, saiam disto. Porque o Senhor recebe-os na presença dEle. E Ele diz mais, serei vosso Pai. Quem que é o Senhor para o Pai? Aleluia. E Ele diz, eu vos serei para mim filhos e filhas. Aleluia. E Ele diz, o Senhor Todo-Poderoso. E eu vos receberei. Como Deus quer que você viva? Como prudentes. Entendendo que vocês têm comunhão com o Espírito Santo. Vocês não estão aqui para se associar com as coisas que estão ali, porque aquelas coisas ali são trevas. Mas você é a própria luz que ilumina as trevas. Você não vai tocar as coisas impuras, porque você é o canal da pureza de Deus para a vida das pessoas. E sabe, irmãos, se nós queremos alcançar aquilo que nós estamos pregando para vocês, nós vamos ter que ouvir essas coisas e nós vamos ter que nos decidir. Por quê? Porque aqueles que ouvirem a voz do Senhor e amarem a Deus acima de todas as coisas, vão fazer o que a palavra de Deus está dizendo. Estes são aqueles que ouvirão do Senhor logo mais. Bem-vindos de meu Pai, entrem no reino que está preparado para vocês. Eu vou também, cheguei, Senhor. Do mesmo jeito que se apresenta, cheguei, igreja. Cheguei, Jesus. Quem é você? Sou eu. Eu não conheço você. Eu nunca tive parte com você. Mas, Senhor, o Senhor não lembra daquela que profetizava em teu nome? E quantas vezes eu preguei, fiz isso e fiz aquilo? Se eu não conheço vocês, qual é o motivo? Porque vocês não viveram na sociedade como eu disse para viver. Quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês não se compadeceram e foram lá levar um copinho de água para mim. Quando eu estive na cadeia, vocês sequer pensaram em mim. E quando eu estive assim, vocês não me assistiram. Ah, não. Se eu soubesse, eu teria ido. Qual foi a cadeia que o senhor estava, Jesus? Que eu teria ido. Aliás, eu nunca pensei que o senhor iria estar em cadeia nenhuma. Ele disse, quando um pequenino estava ali, eu estava ali. Então, Jesus está nessa tragédia. E pode ter certeza que este avião que foi para lá, foi mandado pelo Espírito Santo. Todos os recursos que essa igreja levantou, é por causa do Espírito Santo. E sabe o que Deus vai fazer para vocês? Eu estive afogando
e vocês foram me buscar. Eu estive sem um fogão e vocês me deram um fogão. Eu estive sem comida e vocês não pararam de mandar comida. Quando que nós fizemos isso, Senhor? Quando vocês colocaram aquela oferta lá e vocês levantaram 88 mil reais. Quando outras igrejas foram influenciadas pelo ministério de vocês, levantaram 55 mil reais e mandaram para lá. Sabe para quê? Para que não faltasse provisão para mim. Porque faltando para um dos nossos irmãos, falta para ele. E se nós não tivermos essa visão, nós não seremos bênção nem luz. Nós passaremos a ser apenas mais uma pedra de tropeço. Que Deus nos abençoe. E o Senhor nos guarde. E que vocês tenham entendido essa pregação como uma exortação do Senhor. Para que nós nos alinhemos e nos coloquemos em posição de guerra. E em posição de realmente fazermos a diferença no meio dessa sociedade tão podre. Deus vos abençoe. Amém.